tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-la aqui, professora Diana Mesquita. Seja muito bem-vinda. Também quero registrar aqui a presença do professor Rui Lima. Uma alegria muito grande tê-los aqui conosco na linha de pesquisa, educação, currículo e ensino. Então, muito obrigada. Agradecer também a presença dos nossos alunos da linha, dos nossos professores, e vou passar a palavra para a aluna Gabriela, que vai fazer a mediação da webconferência. Então, uma boa conferência para nós todos nessa tarde. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao terceiro seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, que tem como tema Aprendizagem Ativa no Tempo e Espaço de Pandemia, Desafios para a Prática Docente. E a palestra de hoje será ministrada pela professora doutora Diana Mesquita. A professora Diana Mesquita é doutora em Ciências da Educação, especialidade em desenvolvimento curricular pela Universidade do Minho, Portugal. Atualmente é professora auxiliar convidada da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, Porto. Desenvolve pesquisa em inovação pedagógica e curricular, desenvolvimento de competências, formação e desenvolvimento profissional docente, aprendizagem ativa e educação e engenharia. Desde já, gostaríamos de agradecer à professora Diana pela sua disponibilidade, agradecer também a participação do professor Rui, que está aqui acompanhando essa tarde de hoje, compartilhando suas experiências e conhecimentos. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, através de inscrição, tá bom? Agora eu passo a palavra à professora Diana Mesquita. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um privilégio ter tido esta oportunidade de estar aqui hoje convosco para partilhar algumas reflexões, algumas ideias e também ouvir do vosso lado as vossas perspectivas sobre o que é isto, então, como é que nós podemos trabalhar numa lógica de aprendizagem ativa em tempos de pandemia, porque de facto são muitos os desafios. Por isso, é de facto uma oportunidade e gostaria que sentissem os próximos momentos como uma oportunidade para conversarmos e para, de uma forma muito aberta, muito entusiasmante, possamos interagir uns com os outros e aprendermos uns com os outros, que até foi logo por aqui que, antes de começarmos a sessão propriamente dita, foi precisamente por aí que eu comecei, no sentido de dizer que quando tenho estas oportunidades, é uma oportunidade para eu própria também aprender, portanto sintam-se à vontade, coloquem muitas perguntas, se não entenderem alguma coisa que eu estou a dizer neste português de Portugal, que é um bocadinho estranho em algumas palavras, mas eu tentarei falar um pouco de forma mais devagar e até adaptar algumas das palavras que eu já fui aprendendo ao longo destes anos nas parcerias que fui tendo precisamente com o Brasil. Eu gostaria também de agradecer aqui, já que o Rui está aqui presente, não posso deixar porque foi ele que me sugeriu o meu nome para esta, para esta sessão e de facto nós temos colaborado de forma muito intensa nestas questões da aprendizagem ativa, nomeadamente no que diz respeito à aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares. Tem sido efetivamente o nosso foco de trabalho. Eu do lado da educação, fui do lado da engenharia e de facto também trabalhamos de forma interdisciplinar e temos aprendendo muito uns com os outros neste sentido. Bom, considerando aquilo que me foi encomendado, digamos assim, nas interações que fui tendo com a Gabriela, porque não estava a ser fácil definirmos o que é que, de tanta coisa interessante que nós poderíamos aqui hoje abordar, o que é que poderia ser, deixem-me só tentar aqui abrir partilhar o meu ecrã, está bem? Só um segundinho. Ok.
Portanto, eu deduzo que estejam a ver o meu ecrã, por favor, deem feedback, pode ser? Estão a ver o meu ecrã? Deu certo. Ótimo, obrigada. Sim. Bom, e então acabamos por centrar, vou centrar a minha intervenção nesta ideia da aprendizagem ativa, porque de facto é uma dimensão com a qual eu tenho trabalhado bastante, eu diria nos últimos mais de 10 anos, já não consigo fazer as contas, na verdade, e em particular trazer uma reflexão mais contextualizada sobre os desafios para a prática docente, considerando o contexto que atualmente estamos aqui a viver. Mas antes disso, deixem-me mostrar, como a Gabriela disse, e bem, eu neste momento estou em processo mesmo de transição, portanto, eu tenho colaborado de forma muito intensiva nos últimos anos com a Universidade do Minho e neste momento estou a trabalhar então na Universidade Católica Portuguesa. A Universidade Católica Portuguesa, como para quem não conhece Portugal, nós somos assim um retângulo, para terem uma ideia da dimensão do norte ao sul do país são mais ou menos uns 700 quilómetros. Portanto, como não podemos comparar com as dimensões do Brasil. E, de facto, a Universidade Católica Portuguesa tem 4 grandes campi nas cidades de Lisboa, em Viseu, no Porto e também em Braga. Eu, neste momento, estou, então, na Universidade Católica Portuguesa, no campus do Porto, portanto aqui no norte do país. A Faculdade de Educação e Psicologia, no que diz respeito à educação, eu trago-vos aqui algumas ideias, só para se tiverem curiosidade de ver. É um campus incrível, porque fica mesmo aqui ao pé do mar, da Foz do Porto, e o grande foco, ou as áreas estruturantes, eu diria, temos trabalhado na educação é ao nível da administração e organização escolar e dos estudos curriculares. Portanto, temos aqui, digamos que são as 2 grandes áreas com as quais tanto o mestrado como o doutorado que nós oferecemos acabam por estar diretamente ligados. Depois temos várias pós-graduações e ainda o SAM, que é o Serviço de Apoio à Melhoria da Educação, que é um serviço que de algum modo oferece consultoria e, no fundo, a transferência do conhecimento para diretamente com as escolas de todo o país. Portanto, nós conseguimos estar efetivamente no terreno, quer para fazer pesquisa, quer para também, no que diz respeito à formação contínua de professores, também atuamos aí. Bom, e eu então trouxe, voltando aqui à temática da minha intervenção, eu fui-me inspirar um bocadinho nestes tempos de mudança, nesta ideia de metamorfoses do Eschner. Não sei se conhecem o trabalho do Eschner. Eu, curiosamente, a única vez que eu vi uma exposição do Eschner foi em 2011, em Brasília, numa altura em que estive aí no meu doutorado de sanduíche, e fiquei fascinada pelo trabalho do Eschner. E este, em particular, sugere, precisamente, podemos considerar como sendo uma metáfora perfeita para aquilo que estamos a viver atualmente. Com esta metamorfose, no fundo, que acaba por atravessar diferentes domínios, do domínio político, social, do ponto de vista que é aquilo que nos traz da educação. Mas esta ideia de metamorfose também acaba por, não é uma ideia que é minha, de forma original, mas sim do professor António Nova, que nos traz, então, esta ideia da mudança dos ambientes educativos. E então eu vou falar de 3 grandes mudanças, vou refletir convosco e peço-vos que também reflitam comigo sobre estas mudanças. E a primeira grande mudança, eu diria que é a sala de aula. Eu vou-vos mostrar então aqui uma imagem, uma fotografia de uma sala de aula em Portugal na década de 70.
Portanto, eu ainda não era nascida nesta década, mas eu quando olho para esta imagem, curiosamente, encontro muitas semelhanças com aquela que foi a minha primeira sala de aula na década de 90. Que a única diferença é mais ao nível da qualidade da imagem ou da forma como os estudantes estão vestidos, etc. Mas que, de facto, em termos de sala de aula, em Portugal, nós não encontramos, de facto, diferenças que se tornam significativas daquilo que nos podem sugerir em termos, do ponto de vista da relação pedagógica ou até em termos de inovação, se assim quisermos trazer. No ensino superior, também é muito, não sei se identificam com este tipo de sala de aula. Claro, eu tirando, como somos praticamente todos, eu diria, da área das ciências sociais e humanas, aqui deduzo que seja muito na áreas das exatas, das ciências exatas, mas de facto é muito comum no ensino superior, não é? As salas de aula com muita gente, por exemplo, mas também não encontramos, para além disso, em relação ao número de pessoas em sala de aula, não encontramos também grandes diferenças a esse nível. Então, a questão que se coloca é: a inovação está a acontecer? Eu vou-vos mostrar que em Portugal, sim, tem acontecido. E o que é que trouxe isso? Trouxe efetivamente a tecnologia. A tecnologia foi o grande catalisador daquilo que foram chamadas as salas do futuro, que é um projeto piloto que começou em 2014, portanto foi um projeto muito impulsionado pela União Europeia, e em Portugal, neste momento, temos cerca de, se não estou em erro, pelo menos dos últimos dados que eu vi, cerca de 22 salas do futuro em diferentes escolas, e esta é um exemplo. E aqui sim já começamos a ver diferenças com aquelas primeiras imagens que eu vos mostrei. Quais são as principais diferenças aqui? Vemos ambientes colaborativos, vemos a interação entre os estudantes, vemos a utilização de dispositivos digitais. Curiosamente não vemos o professor, pelo menos deste ângulo, não vemos aqui o professor, porque efetivamente aqui já nos sugere atividades pedagógicas diferenciadoras daquelas que anteriormente as outras imagens nos colocaram. Do ponto de vista do ensino superior, isto para vos dar uma visão global de todos os níveis de ensino, porque efetivamente também tenho trabalhado bastante no ensino superior, temos as chamadas, por exemplo, no MIT, que acaba por ser um ambiente semelhante, as chamadas salas STIL, que promovem então a colaboração das equipas com ambientes colaborativos, com uma comunicação muito incisiva entre os estudantes, de aprendizagem entre os seus pares. Portanto, nós vemos efetivamente aqui alguns sinais de que a sala de aula está a mudar o seu espaço, a sua concepção, a sua ideia. Mas eu também acredito, e agora situando aqui no contexto da pandemia, que estes ambientes educativos também requerem mais do que tecnologia. A tecnologia, por si só, não garante, digamos assim, práticas pedagógicas que sejam bem-sucedidas. Ajudam muito. E a pandemia vem mostrar, até aos mais céticos, a sua importância. Mas não chega. E esta é uma das primeiras ideias que eu gostaria aqui de deixar. Mas também é verdade que a sala de aula que hoje nós temos, que nos últimos 6 meses, eu diria, que temos tido, assumiu uma diferença e uma escala diferente no que diz respeito ao seu tempo e ao seu espaço. Eu vou-vos trazer então aqui uma visão global do que aconteceu no mundo inteiro. Eu acho que isto é algo completamente inusitado na história mundial, que é todas as instituições de ensino, quer desde o ensino superior ao não superior, e efetivamente estamos todos
a passar por uma situação muito idêntica, independentemente das infraestruturas que possamos ter, dos professores que possamos ter. Portanto, estamos numa condição muito semelhante. Então, quando eu vou-vos mostrar aqui o dia em que em Portugal fecharam as escolas e as universidades. Foi no dia 10 de março de 2020. Portanto, nesta fase, aqui podemos ter uma visão do ponto de situação em que estavam a educação, o impacto do Covid-19, então, e da pandemia no mundo, aqui a afetar 18 países e cerca de 21% dos estudantes. Aqui o Brasil, por exemplo, ainda estava, digamos assim, com as escolas e as universidades em funcionamento. Cerca de menos de um mês depois, temos uma situação completamente oposta. O que é que nós temos aqui? Temos 192 países a 4 de abril, com impacto na educação, em que cerca de 91,2% dos estudantes estavam afetados, então, por esta situação de estarem em casa e, portanto, a sala de aula passar a ter de ser trazida, também o espaço da sala de aula passou a ser partilhado com a sua casa. E hoje, se nos perguntarmos hoje, eu não diria hoje, mas sim ontem, estes são os dados de ontem, de facto, e eu fiquei surpresa, vou-vos confessar, porque efetivamente grande parte, como é o nosso caso aqui em Portugal, nós estamos naquilo que é os pontos que vêm no mapa azul, são efetivamente, nós estamos ainda em período de férias, digamos assim. As aulas vão começar agora na educação básica e no ensino médio, vão começar na próxima semana. No ensino superior, algumas universidades vão começar agora também em setembro, mas outras universidades vão começar em outubro. Mas, de facto, ainda temos aqui uma grande percentagem de países e de estudantes em que estão a ter um grande impacto na educação toda esta questão da pandemia. Portanto, nós vivemos claramente num ambiente de grande incerteza. Não sabemos a evolução, digamos assim, destes números, destes mapas, porque como podemos ver, muito rapidamente a situação se pode alterar, mas esta metamorfose, então, se quisermos, traz-nos aqui uma reconfiguração da sala de aula. E a sala de aula transformou-se a partir da tecnologia. A tecnologia trouxe-nos essa grande vantagem de muito rapidamente nós podermos encontrar soluções para o facto de levarmos a educação para o contexto onde os alunos estavam naquele momento, que era nas suas casas. Aqui temos algumas das ferramentas, incluindo aquela que estamos aqui a usar neste momento. E isso também é uma grande vantagem. As distâncias, então, estão cada vez mais curtas. Os tempos e os espaços realmente também estão em metamorfose. Mas isto levanta-nos outras questões, não é? Que são realmente como é que quem não tem acesso à tecnologia, que opções é que podemos aqui ter? E esta tem vindo a ser uma grande discussão e fomos-nos um pouco por todo o mundo isto aconteceu. Em Portugal, nestas décadas 70, 80, 90, havia aquilo que se chamava a teleescola. Portanto, através da televisão era possível ter acesso a alguns conteúdos de informação e de educação privilegiado, no sentido de garantir o acesso das pessoas a esse mesmo conhecimento. E essa ideia foi, então, basicamente a pandemia fez-nos revisitar as nossas raízes na educação. E essa tem sido uma reflexão que eu pessoalmente tenho feito. E aqui em Portugal, então, durante o período da pandemia, esta foi uma das soluções encontradas, que foi voltar, digamos assim, à telescola, inovando um bocadinho também naquilo que seria a oferta formativa nesse sentido. Então, criaram o Ministério da Educação, criou aquilo que chamam o Estudo em Casa,
com hashtag, claro, para que crianças e adolescentes se identificassem com esta linguagem mais digital, mais das redes sociais, etc. E aqui até temos, esta imagem foi a última aula do que foi em junho, a última aula do ano letivo, que foi dada pelo Presidente da República, que é este senhor aqui, o Marcelo Rebelo de Sousa, que foi dar uma aula sobre as 10 lições sobre a pandemia. Portanto, o que é curioso aqui é que o estudo em casa acabou por ter um alcance, isto já temos alguns dados nesse sentido, um alcance que foi para além do público principal a que era dirigido, que eram as crianças e os jovens. Para terem uma ideia, por exemplo, alguns estrangeiros que estavam há alguns anos a viver em Portugal, começaram também a aceder às aulas do estudo em casa para aprenderem mais, por exemplo, no que diz respeito à língua portuguesa. O que não deixa de ser curioso também este alcance, que nós muitas das vezes nem temos percepção de que está a acontecer quando nós trabalhamos e quando diversificamos também a tecnologia que nós utilizamos. Bom, então, a primeira grande metamorfose em termos de pandemia, eu diria que é esta reconfiguração do tempo e do espaço do que é aquilo que nós poderemos considerar a sala de aula. A segunda grande metamorfose, eu diria que é aquilo que nós fazemos nessa sala de aula. Portanto, aqui falarmos um bocadinho da aprendizagem ativa, propriamente dita, porque de facto é diferente. E eu deparei-me muitas vezes com esse desafio, como é que aquilo que eu fazia numa sala de aula, digamos, presencial, no terreno, na universidade, como é que eu agora vou fazer, por exemplo, numa plataforma como o Zoom. Okay? Não, isto é uma ideia e uma concepção que muitos dos professores muitas vezes têm, que replicam exatamente aquilo que faziam no presencial para um ensino remoto, mas do meu ponto de vista isso não funciona. E isso é uma das primeiras ideias que nós temos que ter, quase como premissa, que é nós temos que adaptar à sala de aula que temos. Então, se a sala de aula muda, se os tempos de ensino e de aprendizagem mudam, então nós temos que mudar também aquilo que nós fazemos. E eu considero que esta é claramente uma reflexão que temos que fazer e que temos que, na educação em particular, revisitar os nossos mestres da história da educação. E não temos que inventar nada de novo, mas sim temos que recuperar, temos que revisitar com uma outra urgência isto que nós podemos trazer como os significados à própria aprendizagem. Então, antes de falar aqui da aprendizagem ativa, eu gostaria, em primeira instância, de vos perguntar a vocês que estão aí desse lado e até para interagirmos um bocadinho, o que é para vocês aprendizagem ativa? Então, eu vou-vos pedir que entrem neste site que aqui está, que é o Menti, www.menti.com, e que coloquem este código, por favor, 3107737, ok? 3107737. Eu vou fazer agora um stop, vou parar de partilhar o meu ecrã para lançar o Menti, está bem? Então, eu vou-vos pedir 5 palavras sobre o que é para vocês aprendizagem ativa. Que vocês remetam, expressões também podem ser, sobre o que é para vocês aprendizagem ativa. Podem colocar 2, 3, até 5 podem com certeza ir colocando. Professora, com licença, pode só repetir o código para eu colocar aqui no chat? É 3107 737. 737? Isso. O final. Pronto. 3107 737. Isso mesmo. É só entrar nesse site, vão colocar esse código e eu vou-vos já mostrar o resultado. À medida que forem entrando, eu já partilho o resultado que vamos construindo.
Se tiverem até ao momento alguma questão, alguma dúvida, alguma ideia que não tenha sido clara para vocês, por favor, partilhem, está bem? Aproveitarmos este momento que também serve para isso mesmo. Até o momento só uma pergunta, a gente pode deixar para o final, é só pergunta mesmo, no final a gente pode Isso, tirar. exatamente, é só para pararem também, aproveitarem para parar para refletir um bocadinho, porque eu fui falando de muitas coisas. O site é www.menti.com. Acabei de colocar no chat. Portanto, já temos aqui 6 e eu vou agora partilhar para verem o que é que está a acontecer com o Menti. Eu não sei se toda a gente conhece esta ferramenta. Eu particularmente sou muito fã desta ferramenta, confesso. Ok, deixem-me ver aqui. Estão a ver o meu ecrã neste momento? Está a ser criada uma nuvem de palavras. Sim? Estão a ver? Sim, professora. Ok. De vez em quando eu preciso de feedback, desculpem estar a insistir. Então, já temos aqui 9 contribuições de 9 pessoas. Então, temos aqui palavras como autonomia, protagonismo, colaborativa. Também temos aqui palavras semelhantes, como participação ativa, o protagonismo do discente, a mão na massa, é uma expressão que muitas vezes aparece, responsabilidade, pesquisa, criatividade, ok? O aluno ativo, o aprendizado, ok? Interação, está a ganhar também aqui. O que vocês estão a ver como palavras de tamanho maior são palavras que estão a ser repetidas por mais do que uma pessoa. É o que é interessante nesta criação de nuvens de palavras. Portanto, temos também aqui diálogo, é uma excelente palavra que em muito está relacionada com a aprendizagem ativa, já vamos ver, reflexão, meditação, estratégia pedagógica, sim, novidade. Ok, temos 13 neste momento. Ok, eu vou ficar por aqui e voltaremos aqui mais tarde para vermos. Mas, de facto, temos aqui 3 grandes palavras, eu diria: protagonismo, autonomia, colaborativa ou colaboração e interação. Ok? Bom, isto é muito interessante. Eu gosto sempre de fazer esta sondagem, digamos assim, porque nos traz também, todos podemos ter percepções diferentes do que significa a aprendizagem ativa e, de facto, não é uma única concepção e não inclui apenas um termo. Bom, então eu gostaria aqui de realçar alguns princípios da aprendizagem ativa, que são princípios que vocês também trouxeram nas vossas contribuições de há pouco, pelo Mentimeter, e muito obrigada desde já. E eu particularmente gosto de ver esta ideia e de entender, é quase um posicionamento crítico que tem em relação a este assunto. Aprendizagem ativa centra-se nesta ideia das experiências significativas. Okay? E isto, se nós então olharmos, como eu dizia há pouco, e se quisermos retomar e revisitar os nossos mestres na história de educação, podemos ir bem lá atrás a John Dewey, não é? Com o seu movimento progressista, que já nos traz esta ideia, que já nos traz esta visão do aluno no centro do processo, como vocês também colocaram, e bem, como o protagonista.
Então eu vou-vos trazer aqui, ou sintetizar de algum modo, é um exercício difícil, mas possível, algumas ideias sobre o que são ou como é que podem ser caracterizadas estas experiências significativas. Então a primeira ideia é aquilo que efetivamente indica, não é? É dar o sentido à aprendizagem. Aquela ideia, ok, porque é que eu estou a aprender isto? Eu lembro-me quando era aluna, quando estava aí na educação básica, e eu particularmente não gostava muito de matemática. E porquê? Porque eu não entendia a relevância que a matemática poderia ter. E sempre foi o meu calcanhar daqueles, uma das áreas que eu menos gostava, precisamente porque eu não entendia porque é que eu tinha que aprender aquilo, por muito que me dissessem, porque é importante, ou porque vais precisar, ou porque etc, etc, etc. Eu não sentia isso, como sentia, por exemplo, noutras áreas do conhecimento. Então, criarmos as condições para darmos este sentido à aprendizagem torna-se fundamental na transposição, então, desta aprendizagem ativa para a sala de aula. Depois, como vocês disseram, criar um ambiente também em que depois é o aluno protagonista, portanto, e para isto é fundamental criarmos um contexto em que o aluno seja capaz, então, de mobilizar os seus conhecimentos, as suas competências nesse mesmo contexto e de participar de forma efetiva. Depois, uma experiência que seja significativa necessariamente vai precisar do aluno, então, momentos de envolvimento, de energia, de entusiasmo. É aquilo que a literatura nos diz e nos traz como o engagement. Nós, em português de Portugal, não usamos o estar engajado, como vocês aí no Brasil utilizam, mas refere-se precisamente a essa ideia do aluno estar de tal forma envolvido que nem dá conta do tempo passar. Hoje a aula passou tão rápida. Então, isso é um bom sinal. É um sinal que, efetivamente, o aluno esteve engajado e que aquela experiência de aprendizagem está a ser significativa para ele ou para ela. E depois temos a questão do pensamento crítico. E muitas das vezes aqui é esta a questão que nos falta para completar o ciclo, que nem sempre concretizamos, que é colocar os estudantes, os alunos, a refletirem sobre aquilo que estão a aprender. Isso é fundamental para que eles então entendam o próprio sentido e significado que estão a atribuir à aprendizagem. Portanto, nós podemos ver até estes princípios quase como um ciclo e trazer estes alunos à reflexão, ouvir os estudantes sobre o que eles têm a dizer sobre a aprendizagem, torna-se fundamental. E nestes novos contextos em que todos estamos a aprender, os professores estão a aprender, ouvir os alunos sobre como se sentem, como estão, o que é que está a funcionar, o que não está, dar-lhes voz, torna-se uma das ideias também centrais que eu hoje aqui vos quero trazer. Então, eu para trazer aprendizagem ativa, eu gosto particularmente de mostrar este contínuo, porque nós podíamos aplicar na prática a aprendizagem ativa utilizando estratégias e formas diferentes. Então, este contínuo é do Michael Prince, ele é um professor nos Estados Unidos, da área da engenharia química, curiosamente, que se tem dedicado muito a estas questões. Então, neste contínuo, nós temos do lado esquerdo, quando há uma menor autonomia do aluno, em que nós fazemos atividades em que, para criar ali alguns picos de energia e de entusiasmo, de forma a que a aula se torne mais ativa e mais entusiasmante, ok? Mas à medida que vamos avançando no contínuo, nós podemos atribuir e ter estratégias de aprendizagem em que atribuímos uma maior autonomia ao aluno. E aqui, e agora mostrando-vos aqui um conjunto enorme de exemplos, eu diria, por exemplo, que deste lado do contínuo, em que há uma menor autonomia do aluno, aquilo que eu ainda há pouco fiz com o Mentimeter, que foi colocar-vos uma questão para responder, foi para tornar esta interação convosco um bocadinho mais ativa. Mas, de facto, neste momento, eu estou aqui numa exposição e vocês, de facto, não estão com a mão na massa, como alguém colocou ainda há pouco no Mentimeter, como, por exemplo, poderia ser se estivessem a fazer um projeto, por exemplo, um trabalho de projeto. E aqui,
quando nós colocamos os alunos a trabalhar por projeto, por exemplo, ou por pesquisa, então nós estamos a dar uma maior autonomia ao estudante. Depois podemos ter aqui estratégias intermédias, como a escrita colaborativa, a aprendizagem baseada em equipas, o flip learning, que é a aprendizagem invertida, ou a sala de aula invertida, como quiserem, que basicamente são estratégias em que nós podemos estar aqui no meio do contínuo, dependendo depois da forma como é implementado. Eu particularmente então gosto deste contínuo para nós podermos tomar decisões de planificação das nossas disciplinas e daquilo que nós fazemos na nossa prática docente, porque nem sempre aquilo que se aplica num caso ou que resulta num caso, como por exemplo o flip learning, não significa que resulte noutros contextos. Portanto, nós temos aqui muita diversidade, a tomada de decisão sobre o que pode resultar melhor é que é o mais importante. Eu agora vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de como na prática estes, digamos assim, estes princípios da aprendizagem ativa, ou pelo menos da forma como eu os encarei ao longo deste tempo. E eles são inspirados nos pilares da mudança na educação. É um livro do Mark Somerville, nomeadamente, curiosamente, na engenharia, fui muito inspirada por aí, porque efetivamente eles trazem estes 5 grandes pilares, no sentido de se colocarmos quase como valores, se colocarmos estes valores na prática, nós conseguimos efetivamente mudar a educação, mudarmos as nossas salas e mudarmos as nossas relações pedagógicas. Então, nós temos aqui o primeiro pilar que se refere à coragem. E eu vou tentar sempre fazer aqui um paralelismo rápido com a minha prática docente ao longo destes 6 meses. Em tempos de pandemia, uma das questões que foi fundamental foi ter coragem para arriscar a fazer coisas diferentes. E eu, efetivamente, coloquei-me nessa posição e eu, pela primeira vez, gravei vídeos, microvídeos de 5, 10 minutos, sobre assuntos específicos da disciplina, para que os alunos pudessem ver os vídeos ao seu ritmo, no seu tempo, com o apoio necessário, para que depois pudessem aceder a esse material quando efetivamente pudessem, porque nem sempre nós conseguíamos estar de forma síncrona todos ao mesmo tempo em sala de aula. Portanto, eles queriam as gravações, então eu desafiei-me, não foi fácil, eu não sei se já tiveram experiências nesse sentido, mas para mim não foi particularmente fácil, mas foi muito desafiante e eu aprendi muito com esse processo de gravar os vídeos, de preparar os materiais, de tornar os vídeos também entusiasmantes para eles e de facto essa foi uma das aulas que eles consideraram, de acordo com o feedback deles, das aulas que os estudantes mais gostaram. Depois, o segundo pilar tem a ver com a confiança. Eu trago-vos aqui uma ferramenta que acabei por utilizar com os meus estudantes, que foi o Trello. Esta é uma ferramenta para a gestão das equipas que estão a trabalhar em projeto. Porquê? Porque eu fiz aprendizagem baseada em projeto, fiz um exercício, os alunos tinham que desenvolver um projeto no âmbito da minha disciplina, mas como é que eles iam fazer o projeto em equipa se estava cada um em sua casa? Como é que eles iam trabalhar uns com os outros? Portanto, uma das ferramentas que eu lhes dei não foi simplesmente, e aqui é que está a confiança, aquilo que eu fiz foi, confia em mim, isto vai resultar, temos que encontrar as ferramentas certas para que eu vou-vos dar todo o apoio necessário para que vocês possam efetivamente concretizar um projeto, mesmo que seja à distância. E assim foi. Eles usaram o Trello sobre a minha supervisão e orientação para gerirem o seu projeto, as atividades que tinham para fazer, aquilo que estava a acontecer. Portanto, em tempo real eu também conseguia saber como é que as equipas de trabalho estavam a funcionar. Portanto, eu confiei neles, eu disse-lhes que eles eram capazes, porque eles estavam assustadíssimos com a ideia de fazer um projeto em que cada um estava na sua casa, e um projeto que era real, digamos assim, com o contexto profissional em que eles estavam a trabalhar. Portanto, e foi possível, portanto, precisamente com esta relação de confiança que tem de ser construída. Depois, o terceiro pilar é a abertura, e aqui foi
eu acho que foi dos pilares mais importantes neste processo, um dos mais importantes, eu diria, porque foi preciso um reconhecimento e muita de que nós, professores, não sabemos tudo. Então, nós temos que aprender. E eu acho que eu nunca aprendi tanto sobre educação, sobre professores, sobre aprendizagem, sobre a pedagogia, como aprendi nos últimos meses. Foi uma formação em ação, mas também li muito, voltei aos meus mestres, lá está, voltei a pegar em livros que já há anos que eu não pegava, procurei inspiração, assisti a imensos webinars pelo mundo fora, portanto foi realmente muito imersiva, mas para isso eu tinha que estar, lá está, eu assumia uma postura de abertura para a aprendizagem, que se tornou fundamental para que eu tivesse então coragem e confiança para fazer coisas de forma então diferente, num contexto desconhecido até então. E a isto soma-se a questão da colaboração e a colaboração com os outros. Portanto, nós estávamos todos os professores no mesmo barco, uns sabem mais de umas coisas, outros de outras, e isso torna-se fundamental, essa colaboração, essa partilha de ideias entre todos, e criarmos um sentido verdadeiro de comunidade entre os pares. E eu tive muita ajuda, ainda há pouco, pedi à Gabriela para me explicar como é que eu habitualmente não trabalho com o Google Meet, e pedi à Gabriela uma capacitação rápida para conseguir gerir aqui com o PowerPoint e a relação depois também da sessão convosco. Portanto, a colaboração é fundamental e nós, uns com os outros, conseguimos efetivamente melhores resultados. E por último, o último pilar é a alegria. E isto é muito curioso porque eu tive feedback de alunos a dizer que tinham saudades de ir para a universidade. Ouvi alunos do ensino básico a dizerem que têm saudades da escola. Numa altura em que a escola, para muitas crianças, infelizmente, e para muitos jovens, é um lugar em que não são felizes. E há estudos que já mostram isso, até recentemente saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde, em que indica que em Portugal, em particularmente, que era um dos países que participou neste estudo, que indicava que os jovens dos 13 aos 16 anos não gostam de estar na escola. Grande parte dos jovens. Portanto, isto é preocupante. E quando nós vemos os alunos a sentirem saudades de estar na escola, como é que nós então podemos trazer o sentimento, não é, de alegria que efetivamente a escola de uma forma ou de outra traz, quando estamos numa situação em que a sala de aula se transforma e em metamorfose num outro tempo e num outro espaço. E para terminar, tudo isto se reflete na última metamorfose do ambiente educativo, que é a humanização. A tecnologia trouxe-nos grandes vantagens. Eu acho que foi o que eu costumo dizer que foi o que nos salvou durante estes meses. Acho que nos potenciou aprendizagens que nunca antes tínhamos tido acesso. Apesar de todas as limitações que podem decorrer deste contexto, a tecnologia foi decididamente um aspecto fundamental. Mas ainda mais fundamental, do meu ponto de vista, e retomando aqui a minha ideia inicial, é a questão da humanização. E torna-se ainda mais quando temos um espaço que é diferente e distante, quando temos tempos que são diferentes também. Então, esta questão da humanização torna-se ainda mais urgente, eu diria. Urgente. Então, o que é que nós podemos entender por humanização no ensino? Eu particularmente gosto desta frase que é longa, eu sei, possivelmente eu não vou ler toda, mas gostava de destacar aqui estas palavras que se encontram realçadas, que é a ideia do despertar a vontade de aprender, o de transformar o aluno numa pessoa que se apaixone pelas descobertas, que se entusiasme. E então nós aqui já podemos, olhando para aqueles princípios da aprendizagem ativa, nós temos condições, então, de
de trazer esta humanização através da aprendizagem ativa. Porque só assim, então, se consegue acessar verdadeiramente o educando, transformando-o naturalmente num ser humanizado e humanizador. Porque também já tem isso o exemplo, vivencia e sente na prática o efeito numa ação humana. E quem é que traz este exemplo? São os professores. E os professores são efetivamente um agente de mudança, são os professores que trazem a tecnologia, sim, são os professores que trazem e transformam a sala de aula, são os professores que efetivamente implementam contextos em que o aluno é protagonista e nessa ideia é fundamental trazer então também esta humanização na prática, sobretudo quando estamos todos num tempo e num espaço tão diferentes e tão fragilizados de algum modo. Algumas ideias fundamentais. Abordar os alunos pelo nome. Parece um detalhe simples, mas que pode fazer toda a diferença. E eu particularmente no ensino, quando tinha as aulas presenciais, já era algo com que me preocupava muito, que era saber o nome de todos os meus alunos. Agora, no ensino, quando nós estamos numa plataforma como esta, em que nós podemos ver a cara e o nome, portanto, esta parte já acaba por estar muito mais facilitada, então podemos nos mesmo dirigir a um determinado estudante, a uma determinada estudante, pelo nome. Depois começar a aula perguntando como é que correu o dia, ou como é que correu a semana, portanto, mostrar que nos importamos com os estudantes. E isso é muito significativo e é um investimento que vale a pena muitas vezes fazer, dedicar 5, 10 minutos iniciais para saber como é que estão. Valorizar a experiência que cada um traz para a sala de aula. O que é que têm feito, por exemplo, durante a pandemia? O que filme é que têm visto na Netflix ou que seriado é que estão a seguir? Portanto, até pode ser também, nestas conversas iniciais, trazerem um tema que possa ser abordado e partilhado entre todos antes de começarmos a aula propriamente dita. Prestar apoio e feedback personalizado a cada aluno ou a cada grupo de trabalho. E isto é muito importante, a questão da monitorização do processo e do progresso, independentemente, obviamente, se estamos a falar no ensino presencial ou à distância. Depois, permitir, encorajar e facilitar que todos participem na discussão dos temas abordados. E isto é um princípio, lá está, da aprendizagem ativa, que se refere ao protagonismo do aluno. Portanto, nós temos que garantir condições, e aqui, para aqueles alunos que são mais introvertidos, que não gostam tanto de se exporem, as tecnologias ajudam bastante. Por exemplo, há pouco, com o exercício do Mentimeter, todos puderam, de algum modo, participar sem se exporem de uma forma tão direta. Depois, incluir conteúdos ou exemplos que estejam relacionados com a cultura dos estudantes. E isto é muito importante para que haja a identificação com aquilo que está a ser dito. Depois, valorizar a curiosidade e o questionamento, portanto, dando reforço positivo quando fazem uma pergunta, por exemplo. E utilizar metodologias e estratégias diversificadas, ou seja, que cada aula seja uma experiência significativa que seja diferente. E aqui trago a ideia daquilo que se chama brain breaks, que é pausas do cérebro. Porquê? Porque, sobretudo no ensino remoto, em que estamos sentados, eu passo imensas horas aqui sentada nesta cadeira, nesta mesa, e muitas vezes as pausas têm que ser mais recorrentes quando estamos em sala de aula, em tempo de sala de aula. Então, um brain break pode ser 2 minutos, irem até à janela e verem o que é que está a acontecer lá fora. E depois têm que vir, quando voltarmos, alguém pode partilhar aquilo que viu na janela. Ou pode ser, por exemplo, como eu também já fiz, alguém sugerir uma música para passar de 2, 3 minutos, para passar para todos ouvirmos. E enquanto ouvimos a música, podemos nos levantar, podemos alongar. Portanto, isto são chamados brain breaks, que é para ajudar a energizar outra vez o cérebro, para que possamos manter a energia e a concentração necessária para os momentos seguintes.
E para sintetizar, porque eu já me estou a alongar, e a Gabriela ainda não me puxou as orelhas por eu estar a alongar-me na minha intervenção, mas deveria. Sou péssima a gerir tempos, sou péssima. Mas só para então reforçar estas 3 grandes metamorfoses num tempo de mudança do ambiente educativo, que é a concepção daquilo que é a sala de aula e aquela que vai ser a nossa sala de aula nos próximos tempos, o professor como um agente de mudança, numa lógica de implementação da aprendizagem ativa, da tecnologia, aquilo que nós podemos fazer de diferente, e também a importância da humanização do ensino, que nunca antes foi tão necessária e tão urgente. E isto, então, remete-me para uma última ideia que eu partilho sempre. Eu não sei se já viram alguma palestra minha ou se já tiveram alguma formação em que participaram, em que eu estive, mas eu partilho sempre esta frase, que é de um filósofo que diz que nós ensinamos aquilo que nós somos. E, de facto, a nossa prática docente tem muito a ver com aquilo que somos como professores e com aquilo que também queremos ser como professores. Muito obrigada, e agora sim podemos avançar para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, professora, por sua fala, suas contribuições. A gente vai iniciar agora com as perguntas, tá bom? Força. Vamos iniciar agora com a Lara. A Lara, ela pergunta como trabalhar ou como mexer nessa zona de conforto do professor durante o projeto de Sala de Aula do Futuro em Portugal. Como foi esse processo de trabalhar com essa zona mesmo de conforto, o professor que já estava acostumado, né, com uma forma de trabalho, teve que se modificar, né, e como é que foi como foi trabalhar esse projeto em Portugal? E como é que ele está hoje? Ela quer saber também esse projeto. Lara, é uma excelente pergunta, é uma pergunta muito, muito pertinente, porque havia, de facto, umas grandes expectativas para estas salas do futuro. Portanto, temos salas altamente equipadas, com muitos tablets, muitos smartboards, etc. E, efetivamente, o que é que nós podemos ver agora? Eu vou falar do que é que temos agora, para que consigamos perceber o que é que falhou então aqui no processo. E isto considerando alguns dos estudos que têm sido feitos, ok? Que nos mostram que aquilo que... Há particularmente, que eu conheço, uma escola no sul do país que utilizou a Sala de Futuro de uma forma incrível. De facto, com resultados, por exemplo, com alunos com necessidades educativas especiais, por exemplo, alunos com dislexia ou com diagnósticos de autismo, por exemplo, que utilizavam, por exemplo, a sala de aula invertida, nestas salas de aula do futuro. Portanto, eles, cada um ia ao seu ritmo e tiveram resultados realmente muito significativos. Noutras escolas, o que é que aconteceu? Essas salas estão paradas. E agora, se eu vos quisesse perguntar o que é que consideram que foi aquilo que nos dizem os estudos, os elementos diferenciadores deste processo, para termos experiências, foi exatamente os mesmos projetos, as mesmas condições para estas escolas que participaram nas salas do futuro, o diferencial foram 2. Foram as lideranças escolares, na forma como implementaram na própria escola, ou como do normativo passaram então para o operacional, e depois os próprios professores, e que muitos tiveram apoio e tiveram formação para essa implementação, mas lá está, nós ensinamos aquilo que somos e muitas das vezes temos uma falta de confiança perante aquilo, perante a incerteza, perante o novo, que muitas das vezes ficamos inseguros em fazer de forma diferente. E foi o que aconteceu em muitas escolas, acabou por ser o corpo docente a travar essa inovação nas salas, e acabaram por ser transformadas outra vez em salas, digamos, normais, daquelas, não diria da década de 70 e 90, como eu mostrei,
mas com a mesma lógica, com a mesma dinâmica que era aí incutida. E neste momento eu diria que é muito caso a caso, como eu disse da última vez que eu vi alguns dados neste sentido, haviam 21, 22 escolas com este projeto, e efetivamente depende muito das pessoas. Entendi, professora. E aí ela faz uma outra pergunta. Ela queria saber se existe alguma diferença entre a aprendizagem ativa, colaborativa, ou a aprendizagem colaborativa, ela já se classifica, né, como aprendizagem ativa. Outra pergunta interessante, Lara. Vou dar uma estrelinha à Lara pelas perguntas excelentes que faz. Porque essa é uma discussão que é muito frequente. Que é, digamos, as diferentes terminologias que nós usamos para nos referirmos à aprendizagem ativa. Reparem que temos aprendizagem ativa, aprendizagem colaborativa, aprendizagem centrada no estudante. Temos aprendizagem significativa, ok? Nós temos aqui uma panóplia de conceitos. E por isso é que é importante, e foi isso que eu tentei aqui de uma forma ainda que exploratória trazer, que é a ideia da aprendizagem. Porque, reparem, a aprendizagem por si só já é ativa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando estamos a aprender, nós estamos ativos cognitivamente, necessariamente, ok? Não temos que ser necessariamente colocar a mão na massa a fazer alguma coisa, ok? Como vimos, há diferentes estratégias que nós podemos ter para que essa aprendizagem, então, se torne significativa. Mas, do ponto de vista da aprendizagem colaborativa, se aí quisermos entrar, eu não gosto muito eu não sou muito taxativa a dizer isto é isto, isto é isto, isto é isto. Eu acho que temos que ter um posicionamento crítico relativamente aos conceitos que nós trabalhamos. Por isso é que eu adopto o conceito de aprendizagem ativa, porque, do meu ponto de vista, é mais geral e engloba os restantes. Ou melhor, engloba os restantes no que diz respeito à aprendizagem significativa, à aprendizagem colaborativa, porque efetivamente promove a colaboração com o professor, promove a colaboração entre pares, de uma forma mais ou menos estruturada, mas essa colaboração efetivamente e cooperação acontece, e também acaba por estar centrada na ideia de que o estudante está no centro do processo. E nessa medida, o meu posicionamento, então, crítico e conceptual, acaba por ser a aprendizagem ativa, ser, então, o grande chapéu que acaba por articular e englobar todos estes outros conceitos. Não sei se respondi à sua pergunta, Lara, mas se tiverem um posicionamento diferente sobre esta questão, também tragam, que será muito, muito bem-vindo. E aí ela faz outra pergunta, professora, vai ganhar outra estrela. Outra estrelinha. Ela fala, né, em Portugal, os professores são dialógicos, criativos e curadores de informações na educação básica, e essa formação continuada, né, que esses professores recebem, dá conta desses tópicos de aprender, de ter esse conhecimento? Outra pergunta muito, muito interessante, e não estou a exagerar, não estou a dizer por dizê-lo. Eu não posso responder se todos os professores em Portugal aqui se são assim. Vou falar daquilo que eu conheço, ok? E eu arrisco-me a dizer que há de tudo. Eu já tive eu já tive o privilégio de estar um bocadinho por todo o mundo, portanto eu acho que é como em todo o mundo. Temos professores excelentes, que são inquietos, que procuram sempre melhorar as suas práticas, que se envolvem com os estudantes, em que a educação se torna um propósito de vida e não apenas um propósito profissional, se é que me faço entender. Eu tenho tido o privilégio de conhecer professores com este perfil, mas também tenho conhecido professores que são bem resistentes à mudança, professores que estão sistematicamente focados nos problemas.
ou é a falta de recursos, ou das infraestruturas, ou a falta digamos assim, de condições de trabalho, na forma de trabalho entre docentes, ou a questão dos horários. Portanto, há aqui sempre alguns pressupostos que moldam a visão dessas pessoas. Por isso é que eu disse, e é por isso que aquela frase me diz tanto, nós ensinamos aquilo que somos. Então, nós temos que perceber a nossa identidade enquanto docentes, porque é isso que também faz a diferença. Se estivermos ao nível de uma direção de escola tem que conhecer os perfis dos seus professores e pegar no melhor talento de cada um, porque todos têm o seu talento de uma forma ou de outra, e explorar esse talento em prol e para que seja, no fundo, a favor de toda a escola e de todos os objetivos que a escola pretende traçar. E depois a outra parte da pergunta, Gabriela, porque eu fui-me perdendo aqui no raciocínio, sobre a formação continuada, certo? A segunda parte, professora, ela pergunta se essa formação é continuada. Exatamente, Isso. exatamente. Então, como é que funciona aqui em Portugal? Necessariamente para a progressão de carreira, até, os professores têm que obrigatoriamente fazer 25 horas de formação por ano. É o mínimo, ok? Portanto, aqueles que cumprem com este mínimo atingem, então, digamos assim, esse indicador no que diz respeito à formação continuada. Isto pode incluir ações de formação em contextos formais, ok? Pode incluir atividades complementares, como palestras, a participação em palestras, em eventos científicos, etc, etc, desde que estejam devidamente creditados pelas agências que se dedicam a esse processo, e também necessariamente são incluídos ao nível da formação continuada, a procura, lá está, por mestrados, por programas de doutorado, que permitam então também essa mesma, o desenvolvimento de competências nesse sentido. Portanto, isto assim do ponto de vista mais geral, porque depois isto vai mudando um bocadinho também ao longo dos anos e também no próprio Ministério da Educação vai mudando algumas destas regras, diria eu, da formação de professores, mas de facto o ponto crítico até nem é tanto a formação continuada dos professores, mas sim a formação inicial, do meu ponto de vista. Mas isso fica para outro momento para discutirmos. Mas de facto há muita oferta de formação, há muita mesmo. Há mais para a parte da tecnologia, há para a parte do empreendedorismo, por exemplo, há para a parte das competências mais socioemocionais, até como por exemplo a inteligência emocional. Portanto, há uma oferta gigante neste sentido, portanto, o professor tem liberdade também para escolher as áreas com as quais quer investir. Entendi, professor. E aí o Rafael Feitosa, ele traz uma colocação, né? José Pacheco, que ele destaca que é seu conterrâneo, ele fala que o problema não é a tecnologia, né? Ser remota, digital, EAD ou ensino híbrido. E aí ele traz, né? Que é a escola e a universidade continuarem com esse tipo de aula. E aí ele destaca, né? A palavra aula entre aspas. O que a senhora, né? O que a professora Diana acha sobre isso? O que você acha sobre isso, professora? Eu partilho desse posicionamento, e foi aquilo que eu ainda há pouco dizia, logo no início, quando que vi muitos colegas meus a transporem exatamente aquilo que faziam no presencial para o remoto, e efetivamente o problema não é a tecnologia, o problema não é efetivamente este espaço e este tempo da aula, o problema, ou melhor, a solução é o professor. E eu não vou dizer o problema é o professor, vou dizer a solução é o professor. E é aquilo que o professor entende, é aquilo que o professor entende que seja aquilo que é ensinar e aquilo que é aprender. Claro que, por exemplo, eu vou-vos dar, vou partilhar convosco um exemplo que eu ouvi de um aluno da área do direito, que partilhou há uns meses comigo,
que me dizia que, para mim, o professor X, não vou aqui dizer o nome, queixa-se muito que nós não ligamos as câmaras e que não participamos nas aulas. Mas ele também está a dar 4 horas de aula seguido, sempre a falar. Ninguém aguenta 4 horas a ouvir alguém. E isto já existem até evidências, até nas neurociências e tudo, que nos mostra que efetivamente o nível da nossa concentração, o tempo de concentração que nós temos quando ouvimos, é no máximo até 20 minutos, ok? Agora imaginem, ninguém aguenta, nem os adultos, imaginem crianças. Não é? Então nós temos que repensar no ensino remoto, por isso é que eu há pouco falava dos brain breaks, que resultou muito bem com os meus alunos. Por exemplo, havia uma semana que eu tinha 2 vezes por semana aula com eles, e eu dizia que escolhia sempre um deles para trazer uma música, como eu dizia, para partilharem e depois tinham que explicar porquê. E isso quebra ali um bocadinho, parece uma coisa, vou perder tempo agora a passar músicas. Não, mas trata-se, lá está, da humanização, trata-se de ir além da tecnologia e que poderia ser algo que eu também no presencial também poderia fazer, por acaso não fazia, se calhar possivelmente fazia outras coisas e tentava fazer outras coisas, mas efetivamente tudo depende da concepção que cada professor tem daquilo que é ensinar e daquilo que é aprender. E efetivamente nós vamos, por isso é que eu dizia que a formação inicial dos professores, aí eu acho que está a raiz do problema, em muitos contextos, porque efetivamente estas questões não são trabalhadas de uma forma que seja efetivamente significativa também. Então andamos num ciclo vicioso aqui, e depois pensamos, ok, e agora de repente temos que fazer coisas diferentes? Não, nós não temos como eu dizia, não temos que inventar nada. Já existe tudo aquilo que nós precisamos de saber. Agora nós temos o tempo de estar à frente do computador e de estar sentado. Por exemplo, para mim foi um desafio imenso dar aulas sentada, eu que adoro estar de pé, porque ativo muito mais o corpo e isso necessariamente mantém um nível de energia maior, então tinha que fazer pausas de 2, 3 minutos, em vez de fazer um intervalo de 20 minutos ou de meia hora, então vou fazendo pausas mais curtas. Portanto, às vezes é forma de fazermos as coisas diferentes que pode fazer a diferença. Agora, isto tem muito a ver com a atitude mental de cada docente e por isso eu não quero dizer que o problema é o professor, mas sim o problema o professor é a solução. E é este o nosso contributo na educação, não é? É trazermos então eu diria, trazermos experiências, inspirarmos-nos uns aos outros com boas práticas, ouvirmos uns aos outros, daí aqueles princípios que eu mostrei, não é? Aqueles valores, aqueles pilares, no fundo trabalharmos esses pilares na formação inicial e na formação continuada de professores. Entendi, professora. E aí a professora Maria José, ela traz também algumas perguntas. Sobre o projeto Estudo em Casa, qual é a visão dos professores da educação básica e a repercussão desse projeto na sociedade portuguesa? Também é uma pergunta, outra estrelinha também. Eu vou dar estrelinhas a todos pelas perguntas tão interessantes que me estão a fazer. O estudo em casa foi muito curioso, porque no início, antes de ser lançado, foi altamente criticado, como não sendo digamos, uma solução efetiva para aqueles alunos que não tinham infraestrutura tecnológica para aceder digamos assim, às aulas, dependendo do nível de ensino em que se encontram. E foi muito curioso porque eles construíram, digamos assim, essa plataforma do estudo em casa em tempo útil, portanto, com uma resposta muito ágil e muito rápida, portanto,
não demorou nem um mês a darem essa resposta. O set do estúdio era bastante atrativo. Portanto, até a ideia do hashtag estudo em casa, e toda a gente, até os adultos usavam o hashtag estudo em casa, os pais envolveram-se bastante no processo também, porque acabavam por também assistir a algumas das sessões com os filhos e com as filhas. Então houve aqui também uma lógica de trazer naturalidade ao processo. E o que é que eu quero dizer com isto? Não transformar os professores que estavam envolvidos no estudo em casa como estrelas de TV. Então, para dar um exemplo, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da professora de 5º e 6º ano de língua portuguesa. Ela levava a sua roupa de casa, portanto, não era maquilhada, ela era como se fosse para a escola. Portanto, ela não era produzida como se fosse para a TV. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, trazer naturalidade também a esse contexto para que os alunos pudessem identificar. E por isso, aos poucos, o estudo em casa foi conquistando as pessoas. Sobretudo também acabou por se estender, como ainda há pouco dizia, aos próprios adultos. Eu própria vi imensas sessões do estudo em casa, por curiosidade científica e não só, e foi até muito interessante que algumas das aulas, por exemplo, estou-me a lembrar de uma aula em inglês do 8º ano, em que as duas professoras, porque havia momentos em que eram duas professoras, fizeram um rap dos dias da semana, era qualquer coisa assim. Fizeram um rap e tornou-se viral. Mas viral no mundo inteiro. Aquilo apareceu em todo lado, apareceu num programa de televisão nos Estados Unidos, inclusive. Portanto, acabou por haver uma identificação muito grande. Ainda não temos estudos efetivos sobre o impacto da pandemia nas práticas curriculares e pedagógicas, efetivamente. Isso ainda não existe. Estão estudos a serem desenvolvidos ainda, mas ainda não existem resultados, tanto quanto eu saiba. Mas, efetivamente, o estudo em casa superou as expectativas, quer dos pais, quer dos próprios professores, que acabaram, porque imaginariam que os seus colegas ou os seus pares iriam mostrar uma ideia de professor como estrela de TV, e não, era como um comportamento como se estivesse efetivamente em sala de aula. E, portanto, eu diria que, pelo menos na minha percepção, também no meu entendimento, que acabou por ser, e tanto é que se vai manter já este ano letivo, vão manter o estudo em casa, vão manter a plataforma a funcionar. Entendi, professora. E a professora Maria pergunta também, o projeto, né, Estudo em Casa, ele terá continuidade no próximo semestre, no próximo ano? Vai ter continuidade, exatamente. Vai começar agora, assim que começarem as aulas, em setembro. Na semana que vem, na semana que vem, final da semana que vem, já vai ser lançado. Ainda não saiu, apenas foi a calendarização. Ou seja, o horário, digamos assim, quando é que são os momentos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, isso ainda não, mas já foi dada a garantia por parte do Ministério da Educação que irá ter continuidade. Entendi, professora. E a professora Marisa também está fazendo outra pergunta. A plataforma, né, desse projeto Estudo em Casa, ele foi criado para as escolas públicas e privadas em rede nacional, e todos os professores participaram da criação desse projeto, ou ele foi uma ideia do Ministério mesmo da Educação? Foi uma ideia do Ministério da Educação, foi uma ideia, lá está, recuperada da telescola dos anos 70, 80 e 90, e o que fizeram foi criar uma comissão de especialistas que fosse capaz de produzir, então, os conteúdos, ok? Que fosse capaz de repensar como é que na prática poderia funcionar este formato, e escolheram depois e selecionaram os professores que iriam intervir no processo e que iriam dar as aulas
em cada uma das áreas disciplinares que acaba por estar composta. Portanto, aqui, naturalmente, que o público-alvo era direcionado às escolas públicas, portanto, as próprias escolas tinham diretivas no sentido de poderem complementar o trabalho que estavam a fazer dos seus professores com o estudo em casa e com as direções da própria e as orientações que o estudo em casa trazia, mas de facto há aqui eu diria, uma inclusão de outros públicos, nomeadamente das escolas privadas, naturalmente, que aqui em Portugal é um bocadinho o inverso do Brasil. No Brasil, sei que até o ensino médio há uma forte procura das escolas do ensino privado. Aqui é o inverso, aqui há uma forte procura do ensino público. Embora haja oferta formativa no ensino privado, obviamente, mas a tendência é a escolha de um ensino público. E até de outros públicos que, se quisermos, a educação de adultos. Portanto, pessoas com algumas lacunas, por exemplo, até na língua inglesa, por exemplo, que aproveitavam aquilo que estava a dar na televisão, porque era num canal geral, portanto nem teriam que ter aquilo que se chamaria a TV a cabo, poderiam aceder ao canal e ter acesso a todo o conteúdo e a toda a experiência de aprendizagem em casa. Entendi, professora. A professora vai ganhar 4 estrelinhas, viu, professora Maria José? Muitas perguntas. E aí ela pergunta também sobre as metodologias ativas. Os professores de Portugal receberam essa formação? E se sim, como foi essa formação? E também se a formação inicial, né, que ele tem na universidade dá conta dessa forma de ensinar e aprender? Acho que fui-lhe lendo o pensamento, não foi, Maria José? Acho que sim, porque de facto a questão da formação inicial atualmente em Portugal não contempla realmente abordagens, ou melhor, de uma forma explícita, eu diria. Para vos dar um exemplo, atualmente para se ser professor em Portugal, um professor tem que ter mestrado, ok? O que é que isto significa? As nossas graduações são de 3 anos, é aquilo que nós chamamos o primeiro ciclo, isto é em toda a Europa, é assim, e depois desses 3 anos, o candidato tem que se candidatar a um mestrado na área de ensino, na área e prestar provas a esse mestrado, e só pode efetivamente exercer docência se efetivamente concluir o mestrado, ok? E isto é importante para aquilo que eu vou dizer, porquê? Porque ao nível da formação inicial, ou seja, a graduação dos 3 anos, perdeu-se o espaço do estágio nas escolas, ok? E esse acabou, porque antes, diria, uns 15 anos atrás, eu diria, havia o espaço de estágio como um momento de imersão na escola durante um ano letivo completo, etc, etc. E agora o que fazem é basicamente um semestre com observação de aulas, etc, etc. Portanto, com um distanciamento ainda maior das escolas e do próprio terreno do que é estar dentro de uma sala de aula. E isso é um dos principais problemas em relação à formação inicial, que no ensino superior, em geral, se quisermos ir por áreas, eu diria que a única área em que nós podemos dizer que efetivamente e intencionalmente trabalha com metodologias ativas, eu diria que é a medicina. Okay? E depois temos experiências pontuais e diversas, um pouco por cada curso ou em algumas áreas que acabam por espelhar estes princípios na prática. Okay? Por isso é que eu dizia que às vezes falarmos sobre aquilo que fazemos, trazermos boas práticas é importante, porque do ponto de vista da sua formalização, nós abrirmos uma matriz curricular de um curso na área do ensino, nós não sabemos o que é que está ali a acontecer. E até pode haver experiências muito significativas nesse sentido, mas não sabemos, não é? Porque não são institucionalizadas, enquanto que na medicina, efetivamente, estão institucionalizadas e são operacionalizadas. Muito
das metodologias ativas, eu diria. Ainda recentemente, em julho, dei formação em aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares numa escola privada, curiosamente, em Lisboa. Porquê? Porque já traz uma lógica de trabalho diferente, tem uma equipa de professores também diferente e estável, que é algo que é importante. Aqui os professores no ensino público vão mudando bastante. De ano para ano, num ano podem estar numa escola, no ano a seguir podem estar numa escola que fica a 300 km de casa, okay? É sempre muito, muito incerto. Portanto, essa estabilidade também não ajuda, mas existe oferta formativa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, sobre a sala de aula invertida, ok? Há imensa formação aí nessa área. Do meu ponto de vista e do feedback que eu fui tendo de alguns professores que participaram nessas formações, qual é o grande problema? É a forma como essa formação é dada. Portanto, temos aqui outra questão, que é o desenvolvimento profissional dos docentes em contextos de formação, não trazem também um aspecto que é fundamental, que é incutir na própria formação dos professores os princípios da aprendizagem ativa. O que é que basicamente acontece? Vamos supor que é uma formação de 4 horas, isto pegando assim no exemplo que eu dei há pouco, 4 horas a dizer o que é sala de aula invertida, como é que pode ser feita a sala de aula invertida, etc, etc, e não põem os professores a colocar as mãos na massa. Então, temos aqui muitas questões de fundo, eu diria, para as quais não temos respostas, talvez. E isto é muito a minha percepção e daquilo que eu vou vendo, mas temos realmente pessoas a fazerem também projetos. Por exemplo, eu conheço alguns professores que fazem projetos de empreendedorismo nas escolas, que são projetos efetivamente interdisciplinares e que efetivamente os estudantes e os alunos têm resultados incríveis, desenvolvem um conjunto de competências que é aquilo que se pretende efetivamente, e que nos mostra que é possível fazer. E por isso é que eu digo que essas boas práticas é que têm de ser altamente disseminadas, no sentido de inspirar os outros a fazer e mostrarem que é possível, porque muitas pessoas não fazem, não é porque não acreditam, não é porque... Ok, há aqueles que não acreditam, que funcione. Eu costumo dizer que há 3 tipologias. Aqui, aqueles que não acreditam, nunca vão acreditar e não querem acreditar, são os eternos céticos. Depois temos aqueles que querem efetivamente fazer diferente e não sabem como. Ok, e esses sim, precisam de inspiração, precisam de formação, precisam de apoio. E depois temos os outros que querem fazer diferente, saem a fazer e depois logo se vê no que é que dá. E depois sim vão à procura da formação para sustentarem até aquilo que fizeram. Mas eu diria que são muito mais os casos daqueles professores que querem fazer e não sabem como. E muitas vezes não têm o à vontade suficiente para mudar, ou para como é que eu vou começar, por onde é que eu vou começar, o que é que eu posso fazer, porque nesta escola é super complicada, a direção da escola não deixa fazer nada inovador, etc, etc. Portanto, vão criando algumas crenças que depois também os limita na sua ação. Não é porque não queiram, muitas vezes, é porque aquilo que está tão enraizado que depois limita a sua ação. E esses é que são os potenciais para se trabalhar em contextos de formação que sejam significativos e contextualizados, ou seja, relacionados com as suas vivências, com as suas experiências, porque uma escola pública no Brasil é diferente de uma escola pública aqui em Portugal. Uma escola pública aqui em Portugal, na zona norte, é diferente no centro de uma escola pública no centro de Lisboa. Portanto, cada escola tem a sua especificidade, mas eu acredito que conhecimento é poder, e é esse poder que nos traz confiança para fazermos diferente.
Portanto, eu acredito profundamente nisso e daí a valorização da formação continuada, também do desenvolvimento profissional, que é decisivo naquilo que nós fazemos. A tal abertura constante para aprendermos. Verdade, professora. E aí a Elaine, ela pergunta, né? Após esse momento de pandemia, no retorno às aulas presenciais, corremos o risco de voltarmos ao ensino tradicional por falta de uma inclusão digital? Essa é uma dupla estrelinha, porque está-me aqui a fazer pensar. Para a Eliana, não foi? Bom, eu não sei o que é que vai acontecer, efetivamente. O que eu sei, de novo, acho que vou voltar à minha premissa, que é, acho que vai depender dos professores. E eu vi muitos professores nestes meses transformaram completamente a sua atitude mental. Okay? Professores com 20 anos de carreira que me disseram, por exemplo, pela primeira vez, eu pela primeira vez parei para pensar quem eu sou como docente e ando nisto há 20 anos. Okay? Isto já é um passo gigante. Os professores, este momento obrigou os professores a pensar, a pararem para pensarem naquilo que estavam a fazer. Eu acredito que, e por isso é que eu acho que a humanização é tão importante aqui, porque voltando ao presencial, nós vamos encontrar alunos diferentes, nós vamos estar diferentes, as escolas vão estar diferentes, a sociedade vai estar diferente. E eu acredito que mais aqueles valores, aqueles 5 valores que eu apresentei, eu acredito muito mesmo na transposição destes valores na nossa prática. E acho que isso efetivamente pode fazer a diferença. Acho que as direções das escolas, as lideranças escolares vão ser decisivas neste processo, porque efetivamente há o risco, até mais, estou agora aqui a pensar, dos professores ainda se colocarem ainda mais dentro da sua zona de conforto. Porque tudo o resto que já está a acontecer, já está tudo tão num ambiente de incerteza, numa insegurança tão ampla, excessiva, que para que sentirem algum controlo, alguma segurança naquilo que fazem, alguma confiança, ainda se podem acomodar mais na sua zona de conforto. Não sei o que é que vai acontecer. Acho que depende muito da forma como cada professor experienciou também todos estes processos. Para mim, e aqui eu só posso falar por mim, foi a formação mais intensiva que eu alguma vez tive como professora. foram estes meses. Eu lembro-me no primeiro dia, quando eu soube que foi numa sexta-feira que soubemos que não íamos voltar à universidade. Eu tinha aula segunda-feira às 10 da manhã e já tinha tudo preparado para o presencial, não é? Tipo, já tinha os materiais, já tinha as atividades, já tinha tudo. Tinha material físico, porque as atividades implicavam material físico. E eu quase que tive um ataque de pânico. O que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho tempo. Primeiro, não tenho tempo para preparar coisas novas. Eu tenho que dar aquele conteúdo. Eu não tenho competência para fazer agora uma coisa, como é que eu vou pôr estas atividades no online? Nunca fiz isso antes, nem sei que plataformas é que existem para fazer isso. Portanto, eu quase que tive ali um ataque de pânico ou cardíaco até. Eu acho que fiquei com arritmias nesse momento. Até que, ao falar com um colega, estávamos os dois na mesma situação, foi curioso e até quase que me emociono a falar nisso, porque foi, a primeira aula, digamos assim, que iria ser naquela segunda-feira, eu vou construí-la com os alunos. Então vamos redefinir o resto do semestre, vamos replanificar o semestre em conjunto. E foi isso que nós fizemos.
envolvi os alunos no processo, como é que vamos fazer, então fazemos esta aula, vamos passá-la, foi quando eu comecei as aulas assíncronas, com os vídeos, etc., mas precisei daí de alguma margem de tempo. Foi quando começamos a trabalhar nos projetos que eles tinham para fazer, antecipamos essa parte. Portanto, eu construí com eles a solução para o resto, o semestre funcionar da forma mais natural possível. Porque uma das coisas, e que é verdade, houve pessoas que transformaram completamente o resto do semestre. Nós já estávamos a meio do semestre e que mudaram, quase que mudaram a avaliação, mudaram, sobretudo a avaliação. E eu tentei manter aquilo que eu iria fazer. Eu não quis mexer na avaliação, eu não quis mexer nos projetos. A única coisa que eu pensei é, eu tenho que arranjar forma de fazer isto funcionar de outra forma. Pronto, e aí tenho que ser criativa, e por isso é que também envolvi os estudantes nesse processo, e acho que foi uma das melhores decisões que eu pude tomar e foi uma das grandes aprendizagens que eu tive neste processo, eu diria. Portanto, eu acho que isso, lá está, indubitavelmente transformou-me como professora e hoje essa é uma questão fundamental, envolver cada vez mais os alunos nos processos de planificação daquilo que nós queremos fazer em sala de aula. Isso para mim, não, eu sabia disso, isso está na literatura e nós estudamos isso, mas na prática eu até me perguntei, até onde é que nós fazemos isso? Não é? E isto tornou-se muito, muito forte para mim. Verdade, professora. E o Magnaldo, ele faz uma pergunta. No seu contexto de atuação profissional, o currículo, ele é pensado para que todos os professores utilizem as metodologias ativas? Ai, pois é, eu adoraria responder sim, é um máximo aqui, é espetacular, isto é... mas não. Não. O que é que... em primeiro lugar, o que é que nós queremos dizer com currículo, ok? Se nós olharmos para o currículo do ponto de vista formal, do que temos em decreto-lei, sim, está tudo lá. Nós temos um projeto desde 2017, 18, que é o projeto de autonomia, chama-se mesmo assim. Portanto, reparem, já sugere o quão incrível, do ponto de vista curricular, pode ser, que é a autonomia e flexibilização curricular para todas as escolas do país, ok? É ou não é incrível? É um sonho de consumo, ok? As escolas têm autonomia e flexibilização curricular. Isso, ao lermos o decreto-lei, efetivamente nós vemos lá colaboração de professores, metodologias ativas, a criação de espaços para o desenvolvimento de competências como criatividade, etc, etc. De novo, as escolas, ao colocarem isto na prática, imaginem o que é que está a acontecer. Ou seja, se falarmos agora então do currículo operacional e não do formal, e eu vou ter que responder que não. Em grande parte das escolas, não. Daquelas que eu conheço também, e ainda não saiu assim um estudo, digamos, transversal, do ponto de vista nacional, sobre a implementação do projeto de autonomia e flexibilização curricular, mas necessariamente olhando assim para o todo, são casos, de novo, pontuais, que trazem essa ênfase na prática e na sua operacionalização. Infelizmente. Mas estamos a caminhar para lá. Vamos ser otimistas. E aí ele também faz uma outra pergunta. Como foi a aceitação dos professores e alunos para trabalhar com essas metodologias ativas em sala de aula? Você comentou um pouco anteriormente, né? Sim. Sobre como foi a aceitação, né? Isso. Olha, é uma pergunta muito interessante. Se fosse há umas semanas atrás, eu possivelmente ia responder de uma forma completamente diferente. Mas na semana passada, eu estive num evento
E uma das palestrantes trouxe um estudo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos, na área da educação e engenharia, mas que eu acho que é válido, se nós fizéssemos para todas as áreas, eu acho que iríamos ter resultados muito, muito semelhantes. Em que eles analisaram qual era o fator que mais impacto e influência tem na aprendizagem e no envolvimento, no tal engagement, não é? Dos alunos estarem engajados na sua aprendizagem. E o que é que eles identificaram? É o comportamento dos professores. Portanto, isto ficou ali um estudo com 3.000 e tal estudantes de engenharia, e foi o preditor com mais impacto e com maior influência na aprendizagem dos estudantes, é efetivamente o professor e o comportamento do professor. Não é o seu domínio, e com isto o comportamento, o que é que eu quero dizer? Que não é o seu domínio científico relativamente à matéria que dá, mas sim, por exemplo, no que diz respeito aos processos de dar feedback, de monitorização das atividades que os alunos fazem, lá está, saberem o nome dos estudantes. Portanto, falarmos mais neste sentido. E, portanto, agora aqui tentando responder à pergunta que eu já não sei, por falar em nomes, já não me lembro quem é que a colocou, peço desculpa, mas eu agora, depois de saber deste estudo, eu nos últimos dias ando aqui a borbulhar com isto na cabeça, e efetivamente eu considero que esta questão das metodologias ativas e dos professores estão necessariamente ligadas. Não há volta a dar. Não há volta a dar. O professor é o agente da mudança. Quer para pensar e planificar a implementação dessas metodologias ativas, quer na sua própria execução na prática, ok? E quer na própria reflexão que o próprio professor tem de fazer sobre esse processo. Como é que está, ou seja, de constante reflexão, crítica, e isso traz-nos, ok, o que é que está a correr bem, o que é que não está a correr bem, e de constante aprendizagem, porque isso também, e para isso é fundamental então ouvir os estudantes. E recolher esse feedback dos estudantes. Mas eu acho, sinceramente, agora passando assim para a educação de uma forma mais transversal e saindo um bocadinho, o que eu sinto aqui em Portugal, o que mais me assusta, eu diria, assim, de uma forma muito direta e em confidência, é sentir que os novos professores, que são poucos, aqueles mais novos de idade, ok? São muito poucos. Nós estamos com um corpo docente muito envelhecido, ok? Nós temos cerca de, acho que no último censo que fizeram no Conselho Nacional de Educação, 1,2 professores têm entre 30 a 40 anos em todo o país, ok? Portanto, nós somos, para situar novamente, é um país com 10 milhões de habitantes, ok? Portanto, o Estado de São Paulo tem 20 milhões, portanto, agora conseguem colocar em perspectiva. Mas, efetivamente, não existe essa, digamos assim, também, não é? Nestes novos professores, e eu acho que vamos ter aqui uma necessidade e uma falta de professores muito grande daqui a uns anos, porque ninguém quer ser professor. Ninguém. Os cursos de ensino estão a ter pouca procura atualmente. É medicina, engenharias e afins são as áreas mais procuradas. O ensino está a perder, digamos assim, terreno. Mas eu acho que e a classe docente nos últimos anos também foi bastante desvalorizada por um conjunto de questões até mais políticas e institucionais. O que é que a pandemia trouxe, do meu ponto de vista? Sobretudo do ponto de vista dos pais, das famílias, o quão importante o professor é. O quão importante a escola é. De uma forma que eu nunca antes assisti. E eu, às vezes, falando com amigas minhas que têm filhos, etc., elas dizerem, eu não sei
como é que os professores aguentam mais 20 ou 30 como a minha filha, numa sala. Portanto, eu acho que esta valorização que também a pandemia trouxe foi muito positiva, do meu ponto de vista, e que também vai para além destas questões que estamos aqui a falar, das metodologias ativas e do próprio currículo, etc, etc. Portanto, há aqui questões muito de fundo, e eu acho que os próximos anos a educação está em metamorfose. Eu não tenho dúvidas disso. E o professor António Nova aí é um visionário, de facto, porque já fala disto há muito tempo, e eu acho que é um exercício que todos temos que fazer, que é revisitar. Nós não temos que inventar nada, nós temos que revisitar aquilo que temos. Verdade, professora. E aí vamos, quem tinha perguntado era o Magnaldo. E aí a gente vai encaminhar, é isso, para a Joarina, que está perguntando com relação à conectividade em Portugal. Qual é o panorama de lá, né, daí no caso? Qual o percentual de estudantes que tiveram a possibilidade de fazer estudo online? E quem não tinha acesso, né, quem não tem acesso a essa conectividade? Como foi pensado para que esses alunos pudessem estudar nesse período de pandemia? Uhum. Olha, eu não tenho dados estatísticos concretos para vos dizer, acho que agora devem estar a sair agora, porque foi o término do ano letivo e no lançamento e na abertura do próximo ano letivo esses dados devem estar, essas métricas devem estar e esses indicadores devem estar para sair. Portanto, eu não tenho esses dados de forma, do ponto de vista estatístico, vou-vos dar a minha percepção, está bem? O que é que aconteceu? Em termos de internet em Portugal, nos grandes centros, eu diria, a internet é estável, temos uma boa rede, temos 4G em cada esquina, temos na rua, temos internet na rua, temos internet no trem, temos internet em todo lado. Acho que até em demasiados lugares, como eu costumo dizer isto, que assim, obriga-nos não temos desculpa para não estarmos ligados. E quem já esteve em Portugal, não sei se alguns de vocês já estiveram, podem confirmar o que eu estou a dizer. Mas o que é que aconteceu durante a pandemia? Apesar da boa infraestrutura de ligações que temos, as casas ficaram sobrecarregadas. Portanto, quem tivesse 2, 3 filhos, estavam todos ligados à escola, os pais em teletrabalho, portanto, a rede necessariamente fica sobrecarregada. Por muito boa que fosse a ligação, não houve hipótese. As operadoras que aqui em Portugal fornecem, não é, o serviço, na altura da pandemia, ofereceram dados móveis adicionais a cada assinante. Portanto, imaginem, numa casa que tivesse 4 assinantes, davam 10 gigas a mais a cada um dos assinantes por mês. Okay? Portanto, foi uma iniciativa de forma gratuita. Foi uma das iniciativas que acabou a mim deu-me muito jeito, por exemplo, porque muitas vezes quando a rede estava mais sobrecarregada, eu tinha que ligar através dos dados móveis e não havia dados móveis que aguentassem, obviamente, se eu não tivesse esse extra de 10 gigas. Depois, o que aconteceu também foi aquelas famílias que efetivamente não tinham recursos, sequer um computador, por exemplo. Okay? Estamos a falar não só da internet, mas que não tinham um computador, ou que numa casa poderia haver apenas um computador, e esses casos foram sinalizados tanto pelas escolas como pelas universidades. As universidades também fizeram isso, e houve um grande movimento de campanhas para que as pessoas pudessem doar computadores e tablets às escolas e às universidades para que pudessem ser dado a esses casos que fossem sinalizados. Portanto, as pessoas tinham que se propor, ok, eu preciso de um computador, isto, isto e isto, tinham que fazer uma candidatura, digamos assim, e depois era entregue, então, um dispositivo para assegurar, então, esse acesso. Se foi cumprido na sua totalidade, digamos assim, para todos os casos existentes, não vos sei dizer.
mas lá está, estamos a falar de um país que não tem a dimensão do Brasil, okay? Que não tem a complexidade que o Brasil tem a esse nível. Mas efetivamente houve assim uma série de iniciativas para tentar colmatar essas questões, e por isso é que também muitas escolas, no seu plano, não é, de ensino remoto, tinham atividades diretamente com os professores de plataformas como o Microsoft Teams. Cada escola escolheu uma plataforma, ok? E complementavam com o estudo em casa, porque através da televisão, ok, conseguiam complementar algumas das questões que poderiam ser trabalhadas na ausência, então, desses dispositivos. Entendi, professora. As perguntas já foram encerradas, não tem mais perguntas. A senhora pode estar encaminhando, então, as considerações finais acerca da palestra de hoje, a temática de hoje, tá bom? Obrigada, Gabriela. Bom, deixem-me agradecer. Vou-vos ser muito, muito sincera, não estava à espera de perguntas tão estimulantes e que me puseram aqui. Por isso é que eu comecei já a distribuir estrelinhas a todos e a todas, porque de facto foram efetivamente muito estimulantes, e até é uma forma de eu própria parar para pensar, e muito obrigada por isso, pelas vossas contribuições e por aquilo que também acrescentaram a esta experiência a meu título pessoal. Eu acho que uma das questões que eu vos quero deixar, uma mensagem final, se quisermos, nunca antes o mundo vai precisar tanto da educação como agora. E nós, profissionais de educação, estudantes de educação, temos aí quase que uma missão e uma responsabilidade, do meu ponto de vista, que é contribuirmos para que possamos ajudar efetivamente outros a fazerem mais e melhor. E no limite até serem mais e melhor, não só fazer, mas também ser. Porque como vimos aqui, o professor, a ação do professor é decisiva e determinante neste processo. E por isso eu tenho um desafio, vou fechar com um desafio para todos e para todas. Eu gostaria que vocês, enquanto professores, ou até como também estudantes do próprio mestrado, porque um professor tem sempre esse duplo papel, não é? Também já foi aluno. Nós às vezes esquecemos que também já fomos alunos, mas que escolhessem um colega que seja professor e que façam uma partilha de uma experiência que tenha sido para vocês significativa. Pode ser um projeto que tenham desenvolvido, pode ter sido um momento de uma aula, pode ser partilharem o professor que mais vos marcou de uma forma positiva. Aqui o objetivo é inspirar pessoas, portanto não vamos falar dos professores que nos marcaram de outro ponto de vista. Portanto, escolham uma pessoa, pode ser dentro do mestrado ou de outros professores que vocês conheçam, e partilhem uma experiência positiva, uma experiência que tenha sido significativa, com o objetivo de os inspirar a ser e a fazer mais e melhor. E depois contem-me como foi. Depois partilhem comigo. Tá bom, professora. Vai ficar, né, esse dever de casa, né? Isso, é dever de casa. Pronto. Tá. O nosso terceiro seminário está chegando ao fim. Em nome da Alesse, gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Diana Mesquita, partilhando seus conhecimentos, enriquecendo o nosso seminário. Muito atenciosa, assim que eu entrei em contato, de prontidão, com muita atenção e disponibilidade mesmo, aceitou o convite e foi uma honra para a gente tê-la conosco essa tarde de hoje, tá bom? Gostaria também de convidar aos colegas professores que aqui estão para se inscrever no canal da Alesse. O canal é lesse/ppge/
FACED UFC, tá bom? Não deixem de curtir, que esse vídeo vai estar disponível lá, tá bom? Gostaria agora de passar a fala para a professora Maria José, para estar encerrando o nosso seminário de hoje. Professora Diana, novamente, muito obrigada pela sua participação. Excelente reflexões que você trouxe para nós. Esse dever de casa, eu quero lhe dizer que na Coordenadoria de Formação, que é o PAAP, nós estamos convidando, a gente está lançando hoje um plano, e nesse plano tem um projeto chamado Prof-INSP. Então, toda a comunidade da UFC poderá homenagear um professor que o marcou. Então, mais ou menos, eu acho que a gente estava em sintonia, professora Diana, nesse sentido, né? Juro que não foi combinado. Eu juro. Se tivesse combinado, não tinha dado tanto certo esse dever de casa, hein? Então, a professora Diana fez a chamada, o projeto está sendo lançado, e aí está todo mundo desafiado a fazer, e a professora Diana vem conferir. Sim, ficaria muito contente, então, se efetivamente depois pudessem partilhar, porque assim podem ultrapassar barreiras, porque terei todo o gosto também de partilhar as vossas partilhas, e desculpem a redundância, com os professores daqui. Quem sabe eu também não desafio os professores daqui em outubro a fazerem o mesmo e depois partilhamos assim umas experiências. Fica a ideia no ar para o próximo ano. Próximo ano, eu digo próximo ano porque para nós é o próximo ano letivo que está a começar. Então, agradecer a professora Diana pela sua generosidade, disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer também ao professor Rui Lima, que esteve presente em boa parte da atividade. Deixar também o convite aberto para ele vir aqui na nossa linha, Educação, Currículo e Ensino, para falar conosco. Em um outro momento, trazê-los aqui pessoalmente, para a gente passear aqui nas terras alencarinas, conhecer um pouco da nossa cultura, dançar um forrozinho, e etc, né? Porque nem só de live vive o professor. Verdade, verdade. E eu estou cheia de saudades. Eu quero registrar também, professora, e tivemos aqui a presença da professora Auxiliadora Pires, lá de Salvador, professora maravilhosa. A plateia aqui está repleta de gente muito chique, professores maravilhosos. Professora Maria do Céu, que é da Faculdade de Educação, professor Rafael, que também é da linha, esteve aqui, não sei se ele ainda está presente. Então, a plateia estava bem animada. A professora Eliana, nossos alunos da linha, nossos alunos também do grupo GTERCOA, agradecer a Gabriela, agradecer o Carlos, que foram os organizadores de todo esse momento, e reforçar a nossa alegria de tê-lo ouvido nessa tarde. Muito bom, aprendemos muito, grandes reflexões, propostas, nós saímos com o dever de casa, então, uma tarde realmente maravilhosa. Obrigada. A sala de aula invertida, né, professora Diana? Só uma nota, e eu vou passar para a Gabriela o material, o PowerPoint, está bem? Gabriela, depois sinta-se à vontade para partilhar com os seus colegas, está bem? Tá bom, professora. Obrigada. Ficará disponível, professora, no canal LESSE, e aí você pode depois rever toda a palestra. Sim, vou fazer uma autoanálise. Muito obrigada. Forte abraço. Muito obrigada, um abraço, um bom resto de dia para vocês. Espero também um dia encontrar-vos cá, quem sabe, não só, eu estou cheia de saudades do Brasil, eu confesso, mas espero que, se vierem a Portugal, por favor, também avisem, terei todo o gosto em receber. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Boa tarde. Daqui a 15 dias. Tchau. Um abraço, professora. Tudo de bom.